Bom, eu tirei alguns dias de folga, então não estava aqui no escritório. Quando eu voltei, já tinha ácaro na minha palmeira aqui atrás. Então eu quero tomar esse tempo para falar com vocês sobre ácaros no jardim. De onde eles vêm, por que eles atacam, quais são os fatores ambientais que mais promovem os ataques dos ácaros e como a gente faz um controle de forma simples. Bom, os ácaros, eles são aracnídeos e tem dois tipos principais que atacam as plantas. Tem o ácaro rajado e o ácaro vermelho. Tem diferentes espécies de ácaros, diferentes grupos, mas os principais que atacam as plantas são esses dois. Os ácaros, eles são pragas de plantas com estresse hídrico, então a gente faz essa relação. Quanto mais estresse hídrico as plantas passam, mais fácil fica para o ácaro atacar. E o que é o estresse hídrico? O estresse hídrico é a falta de água, a planta sofre com a seca, ela fica desidratada. Então, se a gente tem um ambiente que é seco, que tem baixa umidade relativa do ar e a planta não recebe tanta água assim por irrigação, a planta entra em estresse hídrico e os ácaros eles se apropriam dessas plantas mais deficientes de água para poder atacar. Eles se beneficiam dessa situação. Por quê? As plantas elas têm as células delas nas folhas e essas células, quando a planta está bem hidratada, essas células ficam enchidas, ficam cheias de água e sais e outros componentes ali, açúcares presentes na célula. Quando essa planta está em estresse hídrico, ou seja, sofrendo por falta d'água, essas células elas ficam mais murchinhas, com menos água, mas não perde tanto a concentração de sais e açúcares. Então, fica mais eficiente para o ácaro se alimentar, porque a cada gole que ele dá da célula que ele pica na folha, ele consegue consumir mais nutrientes. Quando a planta está bem hidratada, cada gole que o ácaro dá, vem muita água e pouco nutriente. Então, isso explica para a gente. Plantas em estresse hídrico ficam mais fáceis de ser atacadas pelos ácaros. E qual que é o principal sintoma do ácaro na planta? Quando o ácaro pica a folha para poder consumir o conteúdo ali das célulazinhas que ele vai picando, ele vai deixando pontinhos bem pequenininhos esbranquiçados nas folhas. Então, quando a gente encontra folhas todas picadinhas, todas pontuadinhas de branco, uma cor mais clara, a gente vai entender que aquilo é muito possivelmente ataque de ácaro. Existem outras pragas que podem deixar uma situação semelhante, mas o ácaro ele é bem fácil de identificar porque os pontinhos brancos que ficam, eles são bem pequenininhos. Parece que alguém pegou uma pontinha microscópica de alfinete e começou a fazer cutucadinhas assim na folha para deixar esses pontinhos brancos. E também a presença de teias. Os ácaros, sendo aracnídeos, produzem teias, então isso também vai indicar para a gente a presença dessas praguinhas nas plantas. E qual foi a situação aqui no escritório que levou a minha planta, a minha palmeira que está aqui atrás, a ser atacada pelos ácaros? Bom, eu tirei alguns dias de folga, na verdade deu ali uma semana e meia praticamente, e aqui o escritório ele tem muita janela, é praticamente uma estufa, e isso fez com que ficasse bem quente aqui dentro, porque foi justo na época do verão. E isso fez com que a umidade relativa de dentro da sala caísse bastante, então teve calor, teve baixa umidade relativa e, apesar de a planta estar bem regadinha no vaso, essa queda de umidade, esse excesso de temperatura, deixou a planta em estresse hídrico. E aí o ácaro veio e usou essa situação para poder favorecer a sua alimentação e, consequentemente, favorecer toda a sua procriação, botar ovos e aumentar a infestação. E como que a gente faz, então, o controle dos ácaros de uma forma eficiente no jardim, para que a gente possa manter a população dessas pragas mais baixas? Bom, eu vou focar nesse vídeo aqui no uso do enxofre. Existem outros produtos, outras soluções para ácaros, mas o enxofre vai ser meu foco nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês 3 formas do enxofre que a gente pode encontrar para poder fazer a aplicação no controle de ácaros. A forma mais fácil da gente achar, tanto em loja de produtos para jardinagem ou lojas de produtos agropecuários, é a calda sulfocálcica em pó, que é essa que eu tenho aqui na minha mão. Essa daqui tem o nome de sulfocal, mas hoje eu acho que ela está com o nome de sulfoc. É um pó de sulfato de cálcio misturado e aí ele é solúvel em água. Você vai pegar essa substância, esse pó de enxofre, e vai dissolver em água na proporção de 5 gramas desse produto aqui para cada litro de água. E aí você pode inclusive misturar com 5 a 10 ml de detergente neutro
nessa calda, mistura e coloca no borrifador para aplicar nas plantas. Uma outra forma de enxofre que eu tenho aqui também é o enxofre elementar, que é o enxofre puro que a gente encontra em casas de jardinagem. Tem um produto aqui que o nome comercial dele é o Jimmy Enxofre. Então ele vem, aqui eu comprei vários e coloquei dentro desse pote. Ele vem como um pozinho que também a gente vai dissolver na proporção de 3 a 5 gramas por litro de água. Pode colocar também umas gotinhas de detergente, porque o detergente ele vai melhorar a eficiência da aplicação desse enxofre via borrifador na sua planta. Não precisa lavar a planta com o produto, você só precisa borrifar para que a planta esteja toda cobertinha com as gotas. Toda vez que a gente lava uma planta com uma aplicação foliar, isso é uma prática errada, a gente está fazendo errado, porque as gotas se juntam, elas escorrem e não ficam paradinhas na superfície da folha que deveria cumprir o seu papel. E quando também a gente aplica muitas gotas, elas podem se juntar e escorrer e perder o ácaro que seria o alvo desse tratamento, ok? Então a gente vai só procurar cobrir a superfície da planta com as gotículas. A terceira forma de enxofre que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma forma menos comum, porque ela é mais preparada em sítios, em áreas agrícolas, porque é um preparo feito com calor, com um fogo. E então isso é perigoso para a gente fazer em casa, a gente não faz esse preparo em casa porque solta muitos gases que podem ser agressivos para os nossos narizes também, né? Pulmão, garganta. Então isso daqui é difícil a gente achar. Mas é só para mostrar para vocês a calda sulfocálcica original. Aqui a gente tem a calda sulfocálcica em pó, aqui a gente tem a original, que é uma mistura quente de cal com enxofre e água, aquece isso numa chama, mas isso daqui não é legal da gente fazer em casa, nem no jardim. Isso daqui geralmente é feito em áreas agrícolas, em áreas rurais, para fazer controle de ácaros e outros problemas em áreas de produção orgânica, tá? É só uma curiosidade mesmo. O enxofre, na forma em pó, controla muito bem os ácaros. Qual que é a frequência de tratamento? É só aplicar uma vez só e está resolvido? Não. Todo controle de pragas exige uma frequência de tratamento. Então você vai fazer a aplicação do enxofre nas folhas das plantas, principalmente pegando a parte de baixo da folha, porque os ácaros eles se escondem na parte de baixo das folhas. Então a gente vai aplicar principalmente na parte de baixo das folhas, uma vez por semana, de 4 a 6 semanas. Você vai aplicando, observa qual é o resultado do seu tratamento. Aplica na próxima semana e observa o resultado do tratamento. Então, todo o tratamento de pragas e doenças nas plantas, a gente vai fazer sempre uma frequência de tratamentos na ordem das semaninhas corridas ali no calendário. E assim a gente vai ter um bom resultado. E aí, você já teve problema com ácaro também no seu jardim, nas suas plantas? Coloca aqui para mim embaixo nos comentários.